Você está decretando a sua realidade o tempo inteiro, acordado ou dormindo, consciente ou inconsciente. Você está sentenciando o mundo em que você vive. Isso significa que todas as situações que você enfrenta e que você passa, positivas ou negativas, carrega uma energia sua, um decreto que você assinou e decretou mesmo sem perceber. Nikola Tesla, um dos maiores cientistas, disse que para entender os segredos do universo era preciso pensar em termos de energia, frequência e vibração. E a física quântica confirmou que no nível mais profundo da matéria, a realidade não é algo pronto, não é algo fixo, algo que é parado. Ela responde a um observador, a quem está observando ela. Então, o ato de observar participa daquilo que se manifesta. E muito antes de Tesla, muito antes da física quântica, da ciência dos dias de hoje, já estava escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus também: haja luz, e houve luz. Então, a primeira coisa que aconteceu na criação inteira é uma palavra sendo dita. Deus falou e a realidade obedeceu. E no hebraico, o termo usado é davar, e davar significa ao mesmo tempo palavra e coisa. Então, na língua em que a Bíblia foi escrita, palavra e realidade são o mesmo termo. Então, a palavra constitui aquilo que ela nomeia. E alguns versículos depois, Deus também diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é a imagem de Deus, o imago Dei. E foi isso que comprova que nós somos constituídos à imagem de um Deus que cria pela palavra. Isso significa que sim, você cria a sua realidade. Você a materializa, a sua consciência participa daquilo que se manifesta na sua vida, mas você não consegue criar porque você age como se não fosse feito à imagem de Deus. Então, você acreditando ou não, você é um sacerdote. E tudo que o sacerdote sentencia, consciente ou inconsciente, se torna realidade. Então, os ciclos se repetem até que a nossa consciência compreenda, corrija e amadureça, para poder subir de nível na nossa alma, na sua alma. Então, não devemos ver ciclos como uma forma de castigo, mas como uma oportunidade de corrigirmos e não transmitirmos para as próximas gerações. Então, está em nossas mãos corrigirmos para não repetir eles. Ciclos de autossabotagem, de escassez, de necessidade, tudo vindo de um lugar de falta. Então aproveite este momento e se pergunte: o que o ciclo que eu estou passando hoje deseja me comunicar? O que está tentando corrigir em mim? Porque se tudo o que você sentencia se torna realidade, então pensa: o que é que eu estou sentenciando? O que o meu diálogo interno falou ontem, falou hoje, falou a minha vida inteira? Muitos passam por situações onde elas verbalizam que elas são assim mesmo, que o dinheiro é difícil para elas, que os processos precisam ser difíceis, que para conseguir subir de nível tem que ser muito difícil, que para ser rico significa que você tem que ser sujo, que para ter um relacionamento é quase impossível onde ela está no momento. E cada uma dessas crenças, desses decretos, estrutura a sua realidade. Ou seja, você vê a falta, você sente a falta, e você acredita nela, você fala sobre ela, e você sentencia e se materializa de novo. E você olha quando se repete a mesma situação e você diz: ó, eu sabia. Ó, eu não te disse que ia acontecer de novo? Então, nós mesmos trouxemos isso para a nossa vida, para a nossa realidade. Então nós estamos fabricando a realidade que nós descrevemos. Então falta chama mais falta, porque foi você quem decretou isso, e a responsabilidade é toda sua, toda de quem verbalizou. Mas todas essas circunstâncias que vêm em nossas vidas, elas não têm autoridade para nos definir. Ela só te define quando você concorda com ela. Isso significa que um saldo na conta é um registro do passado. É um rastro de energia que você pode ter emitido em algum momento. Mas quando você olha para isso e você decreta que aquilo é você, você acabou de contratar esse passado para construir o seu futuro novamente. E é nesse momento onde o homem ele corre atrás do dinheiro, corre atrás de resultado. Ele sempre persegue os efeitos que a vida tem, os efeitos que a vida oferece. Mas o homem nunca deveria agir como o efeito, mas como a causa. Porque se ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é a causa,
então nós devemos agir da mesma maneira também. Então o efeito não se persegue, o efeito se decreta vindo da causa. E quando o nosso estado interno, a nossa energia se alinha com o princípio que nos criou, acontece uma inversão. As coisas que nós costumávamos perseguir aqui na Terra começam a nos encontrar, começam a nos procurar. Então a provisão deixa de ser caçada e se torna uma consequência. E a neurociência explica muito sobre isso, que os padrões de pensamento que você repete criam estruturas físicas no seu cérebro. Isso significa caminhos neurais reais mensuráveis, que se fortalecem a cada repetição, assim como trilhas em um campo que, de tanto serem pisadas, elas se tornam uma estrada. Então o seu cérebro literalmente se reconfigura conforme aquilo que você alimenta. E enquanto a ciência chama isso de neuroplasticidade, a Bíblia ela já encorajava isso, falando para nos transformarmos pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. E o personagem é que procura manter esses ciclos dentro de nós, dentro de cada homem, que deseja repetir as mesmas sentenças vindo de um lugar de falta, sentenças de escassez. É esse personagem que vem com sugestões para nos manter presos em ciclos, para nunca subir de nível em nossas almas. Sempre vindo com argumentos de segurança para você, seguranças falsas, né? Um dia eu fui abastecer o meu carro e eu aproveitei para trocar a palheta do para-brisa. Depois de instalar, enquanto eu estava fazendo o pagamento, o funcionário estava correndo ali para pegar a garantia, para poder assinar e tudo mais. E ele disse algo que me fez prestar muita atenção naquele momento, porque apesar de ser algo simples, simples até para eu estar falando agora, é algo que se reflete na vida de todos nós. No momento que ele veio com aquela garantia para mim, ele disse que esse para-brisa nunca deu problema para nenhum cliente precisou acionar essa garantia. Mas seria bom ter a garantia, porque vai que eu sou o premiado que pega uma palheta que estraga, né? E nesse exato momento que ele falou isso, eu percebi na hora o que aquilo significava espiritualmente. Apesar de ser algo simples, o que que eu fiz? Eu repreendi em nome de Jesus. Eu falei, ó, tá cancelado em nome de Jesus. Isso não vai acontecer não, tá repreendido. Isso significa que eu neguei a garantia que ele quis me dar? Não, eu aceitei a garantia, tudo bem. Tá guardado, tudo certo. Mas eu não precisei aceitar o que ele verbalizou na minha vida. Então naquele momento ele pode não ter entendido, eu há anos atrás não teria entendido também o modo como ele falou. Eu poderia ter dado uma resposta simples, um retorno irônico para ele também, mas eu percebi que essa pequena situação se reflete em diversas outras situações também. Qual que é o objetivo de eu trazer essa situação para vocês? Essa mesma oportunidade, essa mesma linha de realidade sugerida de que eu poderia ser o premiado para estragar na minha mão, ela vem em outras situações, de outras formas, em coisas maiores. Seja em negócios, seja com dinheiro, seja com vínculos e relacionamentos também. Então percebi que aquilo foi um teste para eu poder subir de nível da minha alma, mesmo que fosse algo muito simples. Por quê? Quando você consegue perceber nas coisas pequenas, você consegue perceber em outras situações maiores também. Então eu entendi que se eu concordasse com aquilo, eu estaria convidando para a minha vida aquela realidade sugerida. Mas nós precisamos ter consciência de tudo o que nós aceitamos em nossa realidade. Então o nosso estado interno dita a nossa energia. O que a nossa boca fala e solta é uma vibração e uma frequência. E toda vez que estamos falando algo positivo, estamos usando as mesmas palavras da criação na sua essência. E mesmo que eu caísse nesse teste, que eu concordasse com ele, nessa sugestão, essa mesma situação iria se repetir de outra forma na minha vida para que eu pudesse corrigir novamente. E essa é a misericórdia divina. E isso se conecta com o desejo de Deus de puramente dar, energia de dar. Deus deseja constantemente nos preencher, nos dar o reino. Mas para que isso seja possível, nós devemos ser um recipiente de acordo com o nível de luz que Ele deseja nos dar. Então é nosso trabalho filtrar toda a negatividade em nós, para que essa luz venha. Imagine comigo agora um vaso, e no fundo dele existem diversos furos, rachaduras. E não importa o quanto de água você preencha esse recipiente, ele vai continuar vazando, até que não sobre nada sobre ele. Ou seja, é um vaso que não consegue sustentar
o que eu desejo preencher. Espiritualmente, nós temos um recipiente também. E esse recipiente, ele pode ter vazamentos e buracos que nós devemos corrigir, ter ações coerentes e com virtudes, para que a gente possa subir de nível em nossas almas. E espiritualmente, toda vez que Deus quer nos dar algo melhor, algo novo, e nós desejarmos isso também, nós seremos convidados a corrigir ciclos e cumprir o que o Zohar chama de tikkun da alma, que é corrigir aspectos que precisam ser revisados para a gente poder subir de nível. Isso significa descer até o padrão original quebrado e reconstruir a partir do fundamento original. E a Torá declara que, em Êxodo, a iniquidade dos pais é visitada nos filhos até a terceira e quarta geração. E a epigenética descobriu que traumas e padrões emocionais se escrevem em marcadores no código genético e são transmitidos aos nossos descendentes. Isso significa que um medo de um antepassado seu pode estar operando na sua realidade. Então o Tikkun é mais sério do que nós podemos imaginar. Se você deseja, por exemplo, 10 litros de água, você não precisaria de um recipiente que sustentasse esses 10 litros. Você não consegue segurar 10 litros com um copo de 500 ml, de meio litro. E cumprindo o nosso Tikkun, a gente consegue expandir o nosso recipiente para poder sustentar toda essa luz. Então toda vez que adversidades vierem em nossa realidade, ciclos se repetirem, situações que façam com que a gente tenha o desejo de reagir de maneira negativa, escolha pausar. Faça uma pausa, verbalize. Olha, eu escolho pausar isso aqui. E observa o que está acontecendo. O que você está querendo sentir, falar e fazer. E aqui você já vai entender um pouco melhor a sua reatividade. E entender que também pode agir de outra maneira. Sempre tem um outro caminho. Então, ao invés de concordar, pensa e declara: eu já sou completo no Criador. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não sinto falta de nada. Eu não me preocupo com o como. Eu estou pronto para a minha realidade desejada. Então, se você deseja uma nova realidade, o Criador dos céus e da terra, ele vai te dar toda a luz necessária para isso. Mas isso exige que você conserte e consiga expandir o seu recipiente. Por exemplo, você não vai numa consulta médica, numa consulta de saúde, e pede só para avaliar o que está bom. Você sempre procura saber o que você pode fazer para ficar melhor, para ficar mais saudável, para ter mais vitalidade, para saber se tem alguma coisa acontecendo dentro de você. E espiritualmente, essas situações e gatilhos vêm em nossa direção, para que nós possamos superar isso como em fases de um jogo, para a gente conseguir subir de nível na nossa alma e expandir e mudar a nossa realidade para o que nós desejamos. E toda vez que nós cumprimos o nosso Tikkun, nós não transmitimos isso para as próximas gerações, porque nós corrigimos. E na Bíblia cita um fato muito importante sobre Caim, onde Caim é tomado pela reação e Deus fala com ele, né? Deus fala com ele que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o impulso, ele está à sua porta, mas existe um espaço entre o que bate na porta e a sua resposta. E é nesse espaço onde você escolhe pausar, onde você decide agir como um sacerdote de fato, a causa das coisas, não o efeito das coisas. Se você permite que circunstâncias te afetem, você se torna o efeito delas. Mas se você escolhe agir como a causa, você começa a ditar as próximas circunstâncias. Então, na Bíblia, Caim ignorou este direcionamento de Deus e o sangue do irmão Abel foi marcado na terra. Então, o homem que não domina a si mesmo é pior do que uma cidade sem muros, um reino sem muros. É facilmente invadido, destruído e afetado. Então, todos os ciclos que se repetem na sua vida têm a sua marca. E o gatilho que vem é um chamado do Tikkun, que é descer até o padrão quebrado e reconstruir a partir da origem, e assim você conseguir portar a sua real identidade. Este é um conhecimento que eu dividi em duas partes. E na parte 2 eu vou falar sobre a chave da identidade, com uma história bíblica de José e da sua jornada, vendido pelos irmãos até o Egito. E lembre-se, você foi criado para dominar, liderar e multiplicar.